Continuando com o nosso estudo sobre a nova dois fatores, eu gostaria nesse slide de fazer algumas considerações sobre a parte matemática que está por trás da nova dois fatores. Não se preocupe em relação a ter que entender essa parte matemática. O objetivo aqui é fazer algumas pontuações no que diz respeito à parte de pesquisa científica. Por quê? Primeiro, você vai gerar um resultado e a saída do software da nova dois fatores é diferente da nova um fator. Segundo, muitas vezes, principalmente para aqueles que trabalham com métodos quantitativos, você precisa identificar e indicar no seu relatório, no seu artigo científico, as fórmulas que vocês usaram. E não são as mesmas fórmulas da nova um fator para a nova dois fatores. Então, apesar de repente você usar a técnica, o teste apropriado, se você não sabe que tem diferença nas fórmulas, na hora que você for representar isso num artigo científico, pode ser questionado, e aí, se você representou a fórmula errada, né, a pessoa que vai analisar pode pensar que também os resultados estão errados, e aí o seu trabalho é rejeitado, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é em relação ao SQ. Em relação ao SQ total, o conceito é o mesmo. Nós temos como resultado do SQ total a soma do SQ dentro e entre grupos. Só que agora, como nós estamos falando de dois fatores, nós vamos ter um SQ para o fator A, o SQ para o fator B e um outro SQ que considera a interação desses dois fatores. Apesar de nós não identificarmos, de não analisarmos na saída do software, né, esse SQ, normalmente o que nós fazemos é fazer análise do F, né, que é a razão F. Mas é importante vocês saberem que quando vocês estiverem fazendo qualquer tipo de estudo, tem essas diferenças. Em relação ao F, aí sim é um ponto de atenção no momento de você analisar os resultados da sua pesquisa, porque diferente da saída da nova um fator, onde nós tínhamos apenas um F calculado versus um F crítico, agora nós vamos ter 3 Fs calculados. Um F, que é o FA, que é o que diz respeito ao nosso fator 1, ok? Estou representando o fator 1 aqui por A. Nós temos o FB, que diz respeito ao segundo fator, e nós temos o FAB, que diz respeito à interação desses dois fatores. Então vejam que o trabalho, quando você está utilizando a nova dois fatores, no que diz respeito à análise, é muito maior. E aí, na hora de fazer o relatório, as suas considerações, você deve pontuar, lógico, se for conveniente, as diferenças encontradas, por exemplo, para aqueles que trabalham com experimento em 2 fases, né, em várias fases, aí você tem que falar, olha, na primeira fase eu identifiquei que houve uma diferença no FA, ou seja, no meu primeiro fator, uma diferença estatisticamente significativa, isso foi causado por causa disso, disso e disso. Mas eu não ouvi uma alteração significativa no FB e assim por diante, tá bom? Outro ponto importante, às vezes nós vamos fazer algum comentário, né, nos resultados, considerações finais, e nós falamos das alterações, por exemplo, em relação ao tamanho da amostra. E aí, se você for falar alguma coisa mais técnica, por exemplo, como graus de liberdade, tenham cuidado, né? Porque nesse caso, nós temos, na nova fator 1 também, né? Nós temos o graus de liberdade dentro entre grupos, só que agora agravou a situação. Além disso, ainda nós temos graus de liberdade para o fator A, graus de liberdade para o fator B e graus de liberdade que considera a interação dos dois. Então, se você for pontuar no relatório graus de liberdade, especifiquem bem qual graus de liberdade você está falando.